Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo jóia? Hoje é domingo, 9h30 da manhã, dia e hora de EBD. Eu vou dar um minutinho aqui para as pessoas chegarem. Conforme você for chegando, dá uma boa noite aí para eu saber que você está comigo. Se já estiver acompanhando, dá um oi. E compartilha, tá bom? Vou fazer o mesmo. Bom dia, irmãos. Espero que esse domingo seja a bênção para você e para sua família, em nome de Jesus. Bom dia, Edson. Graça e paz. Tudo jóia? Dona Aliette, bom dia. Bom dia, Carol, Giovanni, Pedrão. Bom dia, Nelson. Verdade, manhã fria. Saudade de todos. Muito bem, se você puder compartilhar essa live, vai ser bênção. Compartilha aí na sua linha do tempo, compartilha entre os seus grupos de WhatsApp. Dá uma boa noite, não, dá um bom dia. Isso aí, Saulinho, valeu. Tá atento, hein? Graças a paz. Bom dia, Sara. São 3 lives na semana à noite e uma só de manhã. A gente acaba se acostumando com boa noite, né? Isso aí, irmãos. Então, se você tá me acompanhando, dê um bom dia. E compartilhe essa live, tá bom? Vou fazer isso agora. Muito bem, eu vou dar mais uns minutinhos. Não, mas alguns segundinhos, na verdade, para as pessoas chegarem, tá? Pra gente começar de fato aqui a nossa live. Saudade, Saulinho. Deus abençoe. Legal te ver por aqui, cara. Muito bem. Mais alguns segundos, irmãos, a gente já começa. Como que tá o áudio, como que tá o vídeo? Tá tudo certo por aí? Bom dia, Gorete, pessoal, Deus abençoe. Edinho, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que não deu um oi, mas que tá assistindo. Acho que não. Muito bem. Quando é Senhor coroado sobre a terra, então agora. Bom dia, presbítero Luiz. Deus abençoe. Bora marcar, Saulinho. Vamos sim. Te marca uma live futura sim. Vamos conversar aí. Acho que sai. Deixa eu ver que horas são. Quanto tempo nós já temos. Muito bem, irmãos. Já passou normalmente do que eu aguardo para as pessoas chegarem. Vamos startar então a nossa live de hoje. Eu te convido então para que você abra comigo a tua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33. Vá lá comigo, abra a tua Bíblia no Salmo 33. Nós leremos do versículo 20 ao versículo 22. Apenas os últimos 3 versos desse Salmo. Salmo 33, do 20 ao 22. Abra aí. Salmo 33, do 20 ao 22. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. A nossa alma espera no Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso auxílio e porque Ele é o nosso escudo. Porque nele o nosso coração se alegra, porque nós confiamos no seu santo nome e nós esperamos que as misericórdias do Senhor
estejam sobre as nossas vidas. Vamos continuar sempre esperando em nosso Deus, enquanto aguardamos a sua boa mão, a sua providência sobre as nossas vidas. Nós devemos aguardar em gratidão, nós devemos aguardar em louvor, nós devemos aguardar do jeito que Ele nos recomenda nas Escrituras, caminhando com Ele, nos aperfeiçoando por meio da palavra, em nome de Jesus. Vamos fazer um pouco disso hoje de manhã. Hoje de manhã nós temos aqui a nossa escola bíblica dominical, num modelo um pouco mais enxuto, né, do que seria a nossa escola bíblica dominical presencial. Mas não deixa de ser bom, não deixa de ser oportuno. É um tempo de reflexão, é um tempo de refrigério, é um tempo de meditação na palavra. Então é bom que você esteja com a tua Bíblia aberta, se possível, algo para anotar aquilo que a gente vai trabalhar aqui nesta manhã, que eu tenho certeza que isso vai ser produtivo para você. Tá joia? Vamos orar? Antes da gente ir para o nosso período de estudo, pedindo o favor de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos ao Senhor agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Sabemos, ó Deus, que no Senhor há alegria verdadeira. Sabemos, ó Deus, que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Muito obrigado por essas verdades todas. Muito obrigado também, ó Deus, por esse tempo que nós passaremos juntos, tempo de aprendizado, tempo de reflexão nas Escrituras, que o Senhor nos aperfeiçoe por meio da palavra, que o Senhor transforme a nossa forma de pensar, transforme a inclinação do nosso coração, em nome de Jesus, nos faça mais parecidos com Cristo. Abençoe todas as famílias que estão acompanhando este vídeo, essa live, para a honra e glória do seu nome. Em Cristo Jesus, abençoe aqueles que também verão essa live depois, que o Senhor derrame da sua graça e da sua misericórdia sobre todos, sobre a nossa igreja, sobre o nosso país, em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos assim, entregando esse tempo ao Senhor e pedindo que fales conosco, pedindo que nos dê discernimento, pedindo que nos dê orientação. Oramos dessa forma no nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Bom dia, dona Vera. Deixa eu ver aqui quem tá dando bom dia, quem entrou um pouquinho mais tarde. Bom dia, Mike. Deus abençoe. Bom dia, dona Vera. Bom dia, Stephanie. O Luizão já cumprimentei. Deixa eu ver se tem mais alguém. Bom dia, Paulinho. Deus abençoe, cara. Você, sua família, Marli, as crianças. Deus abençoe vocês todos. Saudades, irmãos. Veja a hora da gente voltar. Queridos, hoje eu tô com o Luiz aqui, que é o nosso seminarista, né? Ele não é seminarista da IPB, ele é um seminarista que veio lá da Angola, está fazendo seminário aqui na FATESB, na Faculdade Teológica Sul-Brasileira, que agora na verdade é CETESB, né? Seminário Teológico Sul-Brasileiro. E ele está estagiando na nossa igreja, começou estágio algumas semanas antes da pandemia, então provavelmente vocês o viram lá na igreja, ele foi para o acampamento conosco, acho que foi o momento de mais envolvimento dele com a igreja, o primeiro momento de mais envolvimento dele com a igreja, e logo em seguida entrou a pandemia. E ele está ficando aqui em casa, porque no seminário não pode. E eu pedi então para ele exercitar, né, aquilo que ele tem aprendido e dar a aula dominical de hoje. Eu vou fazer isso de tempos em tempos, tá? Então provavelmente uma vez por mês o Luizão vai estar aqui conosco. Beleza? Então hoje a palavra é com ele. Só deixa eu cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui agora, Luizão. Eu já passo para você, beleza? Beleza, pastor. Levi, Deus abençoe, Levi. Bom dia, você, Adri, Larinha, saudade de vocês também. Dona Nila, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Emerson, a Roseli deseja a todos um excelente dia, guardado pelo Eterno. Amém, Roseli. Para você também, que Deus os guarde, os proteja, em nome de Jesus. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Dona Sandra, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus. Muito bom tê-la por aqui. À noite o Glauco que tá na live conosco, hein? Ele que conduz o louvor. Perde não. Anuncia aí pra família. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. Galcão tá assistindo. Vivi, Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus. Alisson Machado, não sei se tá por aí ainda. Se tiver, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, vamos pro nosso período de estudo, então. Hoje, então, como eu disse,
Tá com a palavra o Luiz. Fica à vontade, Luiz. Deus te abençoe. Ok, mais uma vez bom dia, meus queridos irmãos. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, no seu capítulo 11, versículos 29 a 40. Livro de Juízes, capítulo 11, versículos 29 a 40. Assim diz a palavra do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa, sair ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não o tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela a seu pai, o qual lhe fez o voto por ele proferido, segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu nome, te agradecemos por esse momento em que nós podemos aprender sobre a tua palavra, em que nós podemos, Senhor, aprender sobre as verdades do teu reino. Pai, nesta hora pedimos que o teu Espírito Santo possa nos iluminar e nos capacitar, Senhor, de formas a compreendermos a tua palavra. Ó Pai, que essa aula seja produtiva em nossos corações e que realmente haja graça da tua parte, de formas, Senhor, a nós conseguirmos viver segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Nós assim oramos gratos, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Então, meus queridos irmãos, a nossa aula da escola dominical, durante esse tempo nós temos vindo a falar sobre a graça que triunfa sobre as variadas áreas da nossa vida.
E hoje não será diferente. Nós estaremos a falar sobre o tema A graça triunfa sobre nossas precipitações. E para começar esse estudo, a nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer algumas perguntas para refrescar a nossa memória. Primeira pergunta: você já teve atitudes e decisões precipitadas? Terceira questão: você já sofreu algum tipo de dano por causa de uma atitude precipitada? Terceira questão: você já prejudicou alguém ou a você mesmo por causa de uma atitude sua precipitada? É claro que a precipitação ela acarreta consequências muito maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. E isso tudo é fruto de uma atitude irrefletida, e nós geralmente não conseguimos medir a dimensão das consequências das nossas atitudes precipitadas. E nesta lição nós vamos tratar exatamente sobre essa questão, a precipitação. E nós vamos compreender que a precipitação é um pecado. E como um pecado, ele precisa ser tratado à luz da palavra de Deus. Na história de Jefté, um dos grandes juízes de Israel, nós vamos observar durante a nossa lição que a graça de Deus ela triunfa sobre nossas precipitações. Olhando para aquilo que é o contexto, para aquilo que é a história, para aquilo que é a narrativa, Jefté, ele antes de ser chamado como juiz, ele tem uma história marcada por vários eventos que de alguma forma mexeram com o seu interior, de alguma forma esses eventos permitiram com que ele não tivesse uma perspectiva muito correta da vida. E nós podemos observar, se nós recuarmos um pouquinho, ainda no capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos compreender que Jefté, ele era bastardo, ele era filho de uma prostituta, ou seja, ele era fruto do relacionamento do seu pai com uma prostituta, ele era rejeitado pela sua madrasta e pelos seus irmãos. A dado momento ele foi expulso de casa pelos seus irmãos por causa da herança. Os irmãos em algum momento compreenderam ou perceberam que ele poderia ser alvo, da herança do pai, e desta forma eles o expulsaram de casa. E depois, após ser expulso de casa, Jefté ele se juntou a homens levianos. E esses homens levianos, usando um termo mais contemporâneo, eram chamados mercenários. E os mercenários, geralmente naquela altura, eles viviam de saques, eles viviam de roubos, eles eram também os chamados assassinos de aluguel. Quando alguém precisasse de algum trabalho, precisasse que algum crime fosse cometido, eles contratavam os mercenários. E ele se tornou um mercenário, ele se tornou um marginal. E nós observamos na história da narrativa bíblica que anos depois a fama de Jefté era de homem valente. E essa fama percorria exatamente pelas terras próximas a Gileade. E nessa fama, ouvindo essa fama, alguns anciãos gileaditas foram buscá-lo para comandar as tropas contra Amon. E nós encontramos no texto que ele, ao ser requisitado, que ele, ao ser chamado, ou praticamente os anciãos, eles imploraram para que Jefté fosse o líder deles. Então ele respondeu de uma forma negativa. Por quê? Porque quando ele foi expulso de casa, alguns anciãos concordaram com essa atitude da família, concordaram com essa atitude dos irmãos que o expulsaram de casa.
Então ele teve uma atitude, a princípio, negativa, e ainda assim, por causa da sua fama e os anciãos vendo que era uma necessidade que o povo tivesse um líder que os levasse à vitória, ainda assim se humilharam e imploraram para que ele fosse de fato o líder do povo. E nós observamos também na história que ele foi grandemente vitorioso. Um bastardo, um homem que foi rejeitado pela sua família, que foi rejeitado pelos seus irmãos, e ele foi vitorioso numa luta que perdurava 18 anos. E foi vitorioso exatamente pela mão graciosa do Senhor. Durante o exercício da sua liderança, o bastardo e marginal, ele demonstrou, primeiro, temor a Deus. Segundo, habilidades diplomáticas. Se nós observarmos a forma no texto, no capítulo 11, nós acabamos recuando um pouquinho. Se nós observarmos um pouquinho mais à frente no capítulo 11, nós vamos observar que a forma como ele lidou, porque era um costume que antes que alguma terra fosse invadida por Israel, eles primeiro tivessem um diálogo diplomático, né, apelando para a paz. E é muito curioso que esse marginal, que esse bastardo, ele demonstrou exatamente habilidades diplomáticas pela forma com que ele lidou com o rei Amon. E também demonstrou conhecimento da história do seu povo, o que o ajudou a ter argumentos para reivindicar que, de facto, aquelas terras que o povo de Amon achava que eram suas, eram exatamente do povo gileadita, e essas terras haviam sido dadas pelo Senhor. Mas só que a parte mais dramática da história foi o voto precipitado que Jefté fez. E esse voto foi, para além de precipitado, pecaminoso e inconsequente, que acabou envolvendo a única filha que ele tinha. E naquele tempo fazer votos não era algo proibido. Antes, pelo contrário, era um costume. Os servos de Deus geralmente tinham o costume de fazer votos para com seu Deus. Mas só que o problema não foi o voto. O problema foi exatamente a precipitação, a maneira precipitada com que ele fez o voto e, por consequência, custou a vida da única filha que ele tinha, porque aquilo que ele prometeu, ele tinha exatamente que cumprir. E eu, olhando para esse contexto da história de Amon, eu me lembro das palavras dos meus pais, quando eles sempre me diziam que o apressado come cru. Então, geralmente, nas nossas atitudes precipitadas, nós colhemos aquilo que nós não esperávamos exatamente. Então, diante desse contexto, diante dessa história do juiz Jefté, o que é que nós podemos aprender? Nessa narrativa nós observamos, claro, o voto precipitado de Jefté. No entanto, nós devemos observar e compreender a conclusão da sua história e entender que essa história de Jefté, ela ainda revela a operação da graça de Deus que triunfa sobre as nossas falhas humanas e transforma até precipitados em heróis da fé. Nesta ordem de ideias, nós estaremos então a observar algumas lições principais que o nosso texto vai nos apresentar. Primeira lição que nós podemos observar nesse texto é que a graça triunfa sobre a marginalidade de Jefté. Nós podemos observar isso no verso 1 até 4 do capítulo 11. Nós vamos observar que Jefté, ele foi rejeitado pela sua família, o que claramente deve ter causado traumas e decepções na sua vida. Não existe nada, eu acho que
Uma das coisas mais cruéis para nós é sermos rejeitados exatamente pela nossa família. E essa experiência, com certeza, foi imensamente traumática para Jefté. E nós observamos que na sua história ele era fadado à marginalidade, ou seja, ele era um fracassado. Ele já havia sido rejeitado pela sua família. Ele já havia sido rejeitado pelos seus irmãos, pela sua madrasta. Ele vivia num contexto em que um bastardo era considerado uma abominação, ainda mais filho de uma prostituta. Então ele era considerado o que nós chamamos hoje de um fracassado. Mas só que nós vamos observar na história que a graça de Deus o redimiu dessa condição de rejeitado, de bastardo e de um marginal, de um mercenário. E ele foi lembrado pelos anciãos gileaditas. E nós observamos também nessa narrativa que ele foi revestido pelo Espírito do Senhor. E ele se tornou exatamente o libertador do seu povo, o povo gileadita. Nós observamos também aqui sobre a graça que triunfou sobre a marginalidade de Jefté, que a escolha de Jefté por parte de Deus não foi apenas surpreendente, mas também foi pedagógica. E nós podemos observar que a guerra, ou o momento de guerra que o povo vivia, foi um momento de apostasia, em que o povo rejeitou o Senhor e o povo se esqueceu do Senhor. Então era uma forma pedagógica do povo tratar com Deus, mostrando que da mesma forma que eles rejeitaram e se esqueceram de Jefté, eles também rejeitaram e se esqueceram do seu Deus. E nós observamos aqui que diante disso o povo teve que clamar, os anciãos tiveram que clamar, tiveram que se humilhar diante desse Jefté que era um rejeitado, que era um bastardo. E desta mesma forma é que o povo deveria clamar e se humilhar a Deus pelo seu socorro. Nós observamos também aqui que Deus usou a fama de Jefté, bem como as suas habilidades como líder, e o tornou um dos principais juízes de Israel e um dos heróis da fé, segundo Hebreus 11:32. E isso nos remete a uma realidade que nós às vezes vivemos, a uma maneira que nós às vezes enxergamos a vida. Muitas das vezes nós temos a tendência de olhar para aquelas pessoas que são aparentemente fracassadas e dizer que elas já não têm solução. Dizer que é impossível que essa pessoa alcance alguma coisa boa na vida, é impossível que venha alguma coisa de bom dessa pessoa, e nós simplesmente colocamos o rótulo de fracassado nessa pessoa. Mas se nós observarmos na história, na narrativa bíblica, nós observamos um Deus redimindo pessoas aparentemente rejeitadas, pessoas alienadas da sociedade, pessoas aparentemente fracas, e Deus redimindo essas pessoas, e essas pessoas a serem alcançadas pela graça de Deus, e Deus fazendo um grande trabalho na vida dessas pessoas, mudando a sua história. Nós olhamos aqui o caso de Jefté, que ele foi lembrado até no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 32. Eu me lembro que também na altura, após a minha conversão, pastor, que a minha família, quando começou a notar alguma coisa diferente em mim, quando começou a notar um desejo de aprender mais sobre as coisas de Deus, de frequentar uma comunidade cristã, eles não acreditaram. Eles duvidaram. Tanto mais que os meus irmãos, para acreditarem que de facto eu havia me convertido, que a graça de Deus havia me alcançado e que a partir daquele momento eu era do Senhor, acho que levou por aí um ano e meio até eles acreditarem que de facto alguma coisa
havia acontecido comigo. E a minha família foi notando que alguma coisa diferente estava acontecendo em nossa casa. E essa coisa diferente era a graça de Deus alcançando a vida da minha família, alcançando a minha vida. E graças a Deus ele me redimiu, ele redimiu a minha família e hoje nós temos servido ao Senhor lá na nossa igreja em Angola e na nossa vida, porque nós sabemos que tudo na nossa vida é do Senhor. Nós também observamos aqui que a nossa segunda lição é que a graça divina não eliminou as falhas pessoais de Jefté. Isso nós podemos observar no versículo 29 a 31. Se nós observarmos, ele acabara de ser revestido pelo Espírito do Senhor quando se precipitou em fazer um voto desnecessário, antibíblico e desastroso. Isso revela traços de uma personalidade insegura e temerosa. Muitas das vezes nós também somos assim. Diante de um momento em que as emoções estão à flor da pele, nós nos precipitamos e às vezes falamos à toa. Nós nos precipitamos e às vezes prometemos coisas que depois nós não temos condições de cumprir. Então, Jefté acaba por espelhar uma realidade bem presente nos nossos dias. Porque muitas das vezes nós, pobres e falhos pecadores, somos assim. Nós prometemos coisas que depois não conseguimos cumprir. E nós também observamos aqui que o facto dele ter sido rejeitado pela sua família e pela sociedade em que ele estava, e ele era considerado uma abominação, e o convívio com os mercenários com certeza não o ajudou a desenvolver uma perspectiva correta quanto a si mesmo e a sua própria vida. Tanto mais que ele, ao ser requisitado pelos anciãos, ele revelou amargura e fez questão de deixar claro de que se ele fosse bem sucedido nessa tarefa, ele queria que todos reconhecessem o seu valor. E ele demonstrou um desejo íntimo de ser tratado com dignidade. Às vezes nós também vivemos assim. Às vezes nós também lidamos com a vida desse jeito. Nós queremos ser bem tratados, mas nós não conseguimos observar pela nossa cegueira espiritual, não conseguimos observar que por detrás desse desejo tão intenso de sermos tratados com dignidade, existem traumas, existe uma perspectiva não correta e não bíblica daquilo que é realmente a vida. Nós observamos também que ele foi agraciado com o Espírito Santo, mas continuou humano e falho. E nós precisamos compreender que a operação do Espírito Santo nas nossas vidas, ela de maneira nenhuma vai nos transformar em super crentes. Nós precisamos compreender que, mesmo sendo alcançados pela graça de Deus, mesmo nós obtendo a aprovação de Deus, ainda assim nós não deixamos de ser pessoas falhas e humanas. E nós observamos aqui que Jefté, mesmo sendo alcançado pela graça de Deus, ainda assim as suas falhas vieram à tona. E o Espírito Santo, ele não nos transforma para sermos super crentes. Nós olhamos para a narrativa bíblica e vemos a história de vários homens de Deus que a Bíblia elogia, que a Bíblia apresenta como grandes, como Davi, como Abraão, mas todos esses homens também falharam. Todos esses homens, em algum momento, eles pecaram, eles cometeram erros que são, no nosso ponto de vista humano e com um senso de crítica enorme, que são erros que não deveriam ser cometidos. E nós precisamos compreender que não nos transforma em supercrentes,
mas a graça de Deus, o Espírito Santo, ele nos transforma para sermos instrumentos usados pelo Senhor. Nós observamos também que a graça de Deus, e essa é a terceira lição que o texto vai nos apresentar, que a graça de Deus não livrou Jefté de colher os frutos do seu erro. Isso nós encontramos no verso 34 até o 40. E nós observamos que nessa narrativa, após ele ter feito esse voto inconsequente, precipitado, nós observamos que aquilo que era para ser uma vitória acabou tendo o sabor de derrota. Por causa de uma atitude precipitada, nós podemos colher coisas que nós nem sequer fazemos ideia. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas ações. Precisamos ter muito cuidado com as decisões que nós tomamos. Nós precisamos submeter o nosso coração. Nós precisamos submeter as nossas decisões ao Senhor. Porque diante de uma decisão precipitada, ele acabou sendo atormentado pela dor até ao final da sua vida. E ao chegar em casa, depois da vitória, quem é que foi ao encontro dele? Após ele chegar de uma vitória grandiosa, um bastardo rejeitado que agora era considerado um herói, e ele havia feito um voto com o Senhor, um voto em que ele oferecia sacrifício humano, um voto precipitado, um voto movido, pelas suas emoções negativas. Quem é que aparece à porta da sua casa? Quem é a pessoa que lhe sai primeiro ao encontro? Talvez ele, antes de fazer esse voto, ele não levou em consideração, e claro, não lhe veio à cabeça que a sua filha seria a primeira a sair. Mas a grande questão é que ele queria fazer um sacrifício humano, coisa que era completamente contra a palavra de Deus. A única vez que Deus requisita um sacrifício, e claro que na verdade o próprio Deus é que havia requisitado, foi Abraão com Isaac. Mas existe uma enorme diferença, porque o próprio Deus é que havia ordenado que Abraão sacrificasse o seu único filho, mas no final de tudo o filho não foi sacrificado. Creio eu que era uma forma de mostrar que o nosso Deus, ele não é um Deus como os outros deuses que requisita sacrifícios de pessoas humanas. Então, existe essa diferença. Ele ofereceu um sacrifício humano, coisa que era completamente abominável aos olhos do Senhor. E a sua filha lhe saiu em encontro. E era a única filha que ele tinha. Era o bem mais precioso que ele tinha. A sua filha. A sua única filha. A única que podia, ou que nela havia a possibilidade de ele preservar a sua descendência, foi exatamente aquela que lhe saiu ao encontro. E nós observamos na história que mesmo prolongando por 2 meses, a sua filha ainda assim foi sacrificada. Nós observamos aqui algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Nós compreendemos aqui, primeiro, que ele não descansou na providência e nas promessas de Deus. Ou seja, o facto dele ter recebido a aceitação divina não foi o suficiente. Ele não se alegrou nessa aceitação, ele não se alegrou por essa graça, pelo fato do Espírito Santo ter capacitado, ter revestido. Outra coisa que nós observamos também aqui em Jefté é a incapacidade de aplicar o conhecimento das Escrituras à sua vida prática.
E nós aqui observamos no texto que ele demonstrou uma grande habilidade como diplomata, e ele apresentou conhecimento sobre a história do povo, sobre como é que as coisas aconteceram, sobre como é que Deus, pela sua mão graciosa, alcançou a terra para o povo de Israel, como é que o povo de Israel, pela mão do Senhor, conseguiu conquistar a terra prometida, conseguiu chegar até a terra prometida. Mas só que essas verdades, elas não estavam enraizadas no seu coração e na sua vida. E nós precisamos refletir acerca disso. Nós podemos ter muito conhecimento das coisas. Nós podemos estar em todas as EBDs, em todos os cultos. Nós podemos estar sempre a aprender. E nós podemos possuir um conhecimento, um vasto conhecimento sobre as Escrituras. Mas só que muitas vezes esse conhecimento não se reflete na nossa vida prática. Isso é uma realidade nos nossos dias. Nós também observamos aqui que ele não tinha um conhecimento profundo da pessoa de Deus. Por quê? Porque nós, quando tentamos barganhar com Deus, nós, quando tentamos fazer um negócio com Deus, nós mostramos exatamente que nós não conhecemos ao Deus das Escrituras. E às vezes nós somos assim. Porque nós, às vezes, no momento de emoção, nós prometemos muita coisa para Deus. Às vezes nas nossas orações. Não, Deus, se você fizer isso, eu vou me dedicar mais à igreja. Deus, se você atender esse pedido, eu vou me dedicar mais à oração, vou meditar mais nas Escrituras, vou estudar mais as Escrituras. E quantas vezes nós cumprimos isso? Isso é um dado para nós refletirmos. Porque quando nós fazemos isso, nós mostramos que nós não confiamos plenamente no Senhor e não o conhecemos de fato de forma profunda. Mas nós mostramos que nós confiamos mais em nós e na nossa capacidade. Nós demonstramos que confiamos mais em nós tentando barganhar, tentando enganar a Deus. E nós precisamos também neste dia, nessa aula, refletir acerca disso. Nós observamos aqui também que permitir que seus servos experimentem a dor dos seus erros pessoais, Deus pode estar sendo graciosamente disciplinador. Então, talvez você esteja ou alguém esteja pagando por um erro que cometeu. Não olhe isso como uma desgraça. Olhe isso como um processo em que o Deus da graça está agindo graciosamente na sua vida através da disciplina. Nós observamos também aqui, a última lição que nós observamos aqui, que a graça divina não reduziu a vida de Jefté ao seu erro, mas ele foi exaltado nas Escrituras como herói da fé. E nós vamos encontrar isso em Hebreus 11, e nós observamos também que Samuel, no seu discurso de despedida como juiz de Israel, em 1 Samuel capítulo 12, versículo 11, ele mencionou Jefté como um grande homem de Deus, como um grande juiz. E ele foi exatamente mencionado como um dos grandes heróis nas Escrituras por causa da sua fé. E nós observamos que ao sacrificar a sua filha, Jefté lhe condenou a sua descendência, e ainda que as filhas de Israel chorassem por ela, como um costume por gerações e gerações, não era suficiente para preservar eternamente a sua memória. O que preservou o nome e a memória de Jefté foi exatamente a graça de Deus. E certamente que a graça de Deus, ela triunfa sobre as nossas falhas. Estamos caminhando para o final e nós temos aqui a nossa aplicação e conclusão.
Primeira aplicação que nós encontramos aqui. Deus escolheu em 1 Coríntios capítulo 1, versos 28 a 29, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Foi exatamente isso que o nosso Deus fez com Jefté. Alguém desprezado, alguém cheio de traumas, alguém cheio de complexidades, e Deus o transformou em um herói para a sua nação. Nós observamos aqui que isso não foi fruto do esforço de Jefté, mas ele foi escolhido e alcançado pelo próprio Deus. Meus queridos irmãos, não somos nós, não são as nossas habilidades, é o Deus gracioso que nos alcança e que nos escolhe e que nos predestinou antes da fundação do mundo. A aprovação divina sobre algumas áreas da nossa vida, segunda aplicação, a aprovação divina sobre algumas áreas da nossa vida não nos oferece licença para agirmos precipitadamente em outras áreas. Nós precisamos compreender que o facto de nós estarmos aprovados por Deus em certas áreas da nossa vida não nos isenta de, antes de tomarmos alguma decisão, antes de tomarmos alguma atitude, que nós não devamos refletir e devemos exatamente agir do jeito que nós queremos, só pelo simples facto de termos a aprovação de Deus. Terceira aplicação que nós podemos observar, que nós podemos tirar da nossa lição, nós observamos em Provérbios 19, verso 2, e a palavra de Deus nos diz que não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Nós dissemos no princípio da nossa lição que a precipitação é um pecado, e nós estamos a tratar exatamente desse pecado à luz da palavra de Deus. O preço da precipitação é geralmente maior do que o seu autor está disposto a pagar. Por causa da nossa atitude precipitada, nós pagamos. E o grande problema da precipitação é que às vezes não somos apenas nós que pagamos. A nossa família paga. As pessoas que nós amamos, amigos, pagam por causa de atitudes precipitadas. Então nós precisamos refletir e nós precisamos clamar pela graça de Deus, que nos transforme, que nos preserve, de formas a não nos prejudicarmos por causa da precipitação e não prejudicarmos aqueles que nós amamos. Quarta aplicação que nós podemos encontrar é que nenhuma vitória passada deve ser utilizada como garantia de que o vitorioso nunca cairá. Eu às vezes, quando brinco com alguns amigos, com alguns familiares, eu digo que quem vive de passado é museu. E nós precisamos compreender que o passado é passado. E muitas das vezes as pessoas vivem num saudosismo, né? Em que elas lembram tanto daquilo que eram, mas não se dão conta que já não são. Talvez você tinha uma vida de comunhão com Deus, você vivia momentos bons de oração, de meditação na palavra, de estudo das Escrituras, e hoje já não é a mesma coisa, e você vive dizendo: no meu tempo eu era assim, eu sou assim, eu era assim. Então você está exatamente a viver do passado, e talvez você precise avaliar o seu coração e o seu relacionamento com Deus. Última aplicação que nós podemos tirar para o nosso dia, da nossa lição, é que a graça de Deus, ela trabalha em pessoas imperfeitas e ela usa as imperfeições como advertência ao restante dos seus filhos. Talvez você já contemplou na sua vida
que alguém cometeu algum erro e se deu mal e você cometeu o mesmo erro e não se deu mal. Mas o facto de você não ter se dado mal, o facto do teu erro não ter surtido consequências graves como surtiu para o outro, não quer dizer que você está isento. É um alerta de Deus para que você compreenda que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando tanto os bons como os maus. E Ele viu, Ele tudo vê e Ele tudo sabe. E nós precisamos compreender que é uma advertência para nós acerca das nossas imperfeições. E nós compreendemos aqui que Deus nos desmotiva desta forma a autoconfiança e nos ensina a dependermos completamente do Senhor. Que nós possamos neste dia refletir e aprender com a história de Jefté. Que nós precisamos que o Senhor seja de facto o Senhor absoluto das nossas vidas. Que Ele reine em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos submeter todo o nosso ser, as nossas decisões, as nossas atitudes. Nós precisamos submetê-la ao nosso Deus. E desta forma, nós clamamos pela graça de Deus, nós nos colocamos na dependência de Deus e nós certamente que o próprio Deus estará preservando a nossa caminhada. E Deus abençoe a todos e que essa lição possa realmente, pela graça de Deus, alcançar o nosso coração e nós sermos homens, nós sermos mulheres que lidam com esse pecado segundo a palavra de Deus. Amém. Isso aí, Lu. Quer orar? Amém? Ora aí, então. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Nós queremos admitir nesta hora, reconhecer nesta hora que várias vezes nós cometemos erros, que nós tomamos decisões de forma precipitada. Nesta hora nós pedimos que o Senhor derrame graça sobre nós, que o Senhor derrame graça sobre nós que somos miseráveis pecadores, de formas, Senhor, a nós conseguirmos lidar, de formas, Senhor, que nós consigamos lidar e não permitir com que sejamos prejudicados e prejudiquemos outras pessoas por causa do nosso pecado da precipitação. O Senhor freia as nossas emoções negativas, transforma o nosso coração, transforma, Senhor, as motivações, Senhor, que estão enraizadas em nós, ó Pai, de formas que nós possamos, Senhor, te servir, que nós possamos, Senhor, te agradar e que nós possamos, Senhor, ser de facto luz do mundo e sal da terra. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa a igreja e permita, Senhor, que ela caminhe. Ó Pai, em nome de Jesus, que se há alguém, Senhor, e alguns de nós que temos essa falha, essa fraqueza, Senhor, de sermos precipitados nas nossas decisões, que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, nos alcançar, de formas que nós sejamos transformados, Senhor, por Ti, pela Tua graça. E nós assim oramos agradecidos pela Tua palavra e que ela seja atuante e que nós sejamos praticantes. Mas nós sabemos, Senhor, que não é pelas nossas forças, mas é pela Tua graça, é pela Tua operação sobrenatural que nós de facto iremos triunfar, Senhor, nas nossas fraquezas e nos nossos erros e nos nossos pecados. Assim nós oramos gratos, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe, Lu. É isso aí, cara. Muito bem. Só alguns comentários aqui que as pessoas foram fazendo do último para trás. Amém. Louvado seja o Senhor, porque sua graça tem triunfado sobre nossos pecados e nos ensinado a sermos mais fiéis. Amém. Ótima lição, a Márcia falou. A Geis, amém, lição abençoada. Tiago colocou uma mãozinha pro alto. Nelson, amém, ótima lição. Márcia, Deus abençoe, pastor. Tiago, irmão Luiz. Messias, muito boa lição. Messias, Deus abençoe, irmão Luiz.
A Carol também colocou Deus abençoe. Melhor, Deus usando o nosso irmão Luiz, lição abençoada. Deus não nos requer votos, mas exige que os cumpramos. Muito bem. Isso aí, Luiz. Deus abençoe, cara. Deus abençoe. Bom domingo a todos. O Luiz desejou. Presbítero Amém. Luiz. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus. A gente vai fechando por aqui. Hoje à noite tem mais, se Deus quiser, tá bom? Então, às 19h30, se você puder, acesse conosco, nos acompanhe. Não deixe de compartilhar as lives para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Tá joia? Deus os abençoe em nome de Jesus. Quer despedir, Luiz? Bem, obrigado a todos pela vossa participação. Que Deus continue abençoando esse domingo. E, se Deus quiser, mais tarde estarei desejando uma boa semana a todos. Amém. É isso aí, queridos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais.